Essa semana chegou nos cinemas brasileiros o mais novo filme da A24, Fale Comigo, e eu sei que para entrar no tema de uma forma definitiva, eu devia estar falando sobre filmes de terror da A24, mas sinceramente eu tenho pavor desse gênero, é muito difícil para mim assistir filmes desse, então eu decidi fazer uma lista oposta, mas dentro da A24. Não são necessariamente os 5 melhores, mas sim os que eu mais carrego comigo e que alugaram um triplex na minha mente. Em quinto lugar, eu coloco Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O filme dos Daniels fez história no Oscar, venceu muitas categorias e eu acho que até com muitos méritos. E eu gosto muito desse filme aqui, embora quanto mais eu pense nele, mais coisas vão vindo na minha cabeça, o que mostra que ele é um filme muito rico. Mas falando um pouco do lado negativo, eu acho que ele é um filme muito emblemático em seus questionamentos, mas muito simples em sua conclusão, de uma mulher que vive uma crise existencial por conta da vida que vive, por uma vida muito dura, por conta da nossa sociedade capitalista, mas que decide no fim das contas que vai ser feliz e vai dar mais valor ao que tem. Me parece uma forma muito fácil de resolver as coisas e muito conivente com o sonho americano, que até depois o Ke Huy Quan fala no seu discurso do Oscar, o que até me broxou um pouquinho, pra ser sincero. Mas por outro lado, eu acho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme gigantesco e cria um multiverso sensacional para contar uma história de amor. E eu acho isso muito inteligente, porque você já tem muitos filmes contando histórias bonitas de amor, histórias de maternidade, paternidade, afeto no geral, mas quando você traz isso para uma escala gigantesca e grandiosa e depois você vai aos poucos simplificando tudo isso, eu achei muito bonito e por conta disso o filme me marcou. Eu acho que as atuações dele são um dos pontos fortes, principalmente a do Ke Huy Quan, tá? Mas eu gosto muito também da Michelle Yeoh, da Stephanie Su. A Jamie Lee Curtis está bem, mas eu não acho que o Oscar devia ter sido pra ela, acho que devia ter sido pra outra menina que concorreu. Eu sinto que esse filme, ele se sai muito bem na parte da comédia também e na parte das referências, assim. Tem referência a várias coisas da cultura do cinema mesmo, e quando você pega uma, você fica muito felizinho ali assistindo a um filme. É um filme que eu lembro que quando eu fui assistir no cinema eu fiquei encantado. É um filme que eu acho que, como é característica da A24, dá uma liberdade para os seus diretores criar a história que quiser, e sempre diretores muito talentosos. Eu não gosto do primeiro filme dos Daniels, mas eu acho que aqui eles mostram uma equipe pequena de efeitos visuais e tudo mais, uma forma rica de você fazer um cinema criativo, divertido e até mesmo um pouco blockbuster, porque é um filme que atingiu muitas pessoas e que poderia ser a Marvel fazendo esse filme com o Doutor Estranho, por exemplo. Em quarto lugar, eu coloco Lamb, um dos filmes mais perturbadores que eu assisti na minha vida, mas que é um filme que me marcou profundamente. Olha, eu de novo falando de uma história de maternidade, eu juro pra vocês que isso vai voltar e vai ser recorrente aqui. É um tema que é muito pessoal pra mim, e eu acho que Lamb faz isso de uma forma diferente também, usando ali uma metáfora clara no filme, que é quando uma família que tem meio que uma fazenda ali, eu não sei muito bem como explicar, de cabritos, e aí um dia um cabritinho nasce no corpo de um ser humano e a cabeça de cabrito. Eles dão um nome pra essa menina de Ada, e a Ada é uma menina doce, adorável e que começa a conviver ali com aquela família até o momento que a natureza a chama de volta. No primeiro momento que eu assisti esse filme, veio dois pensamentos na minha cabeça sobre a mensagem dele. A primeira é até uma coisa sobre imigração mesmo, e você pertencer a lugares diferentes, mas a segunda, e acho que a principal, é uma coisa de protecionismo e até mesmo de adoção, né? Até veio na minha cabeça agora o filme de Stuart Little, mas não vou entrar nessa papagaiada aí, porque é um filme de comédia, enfim. Mas acho que no fim das contas, a personagem ali da mãe, ela perdeu a sua filha e ela vê na Ada a recuperação de ter a chance da vida que ela idealizou ter, e ela agarra aquela oportunidade e protege aquela menina com unhas e dentes, assim. Esse sentimento de proteção é muito forte e você se convence ao longo do filme de que ela é verdadeiramente a mãe daquela cabritinha, justamente por essa força interior que ela tem de proteção mesmo, de proteger o que é dela. Acho que isso vem também com um sentimento de posse, porque no fim das contas a Ada não é dela. A Ada não é filha dela, ela lá dos cabritos, ela meio que roubou, né? Então eu acho que o filme ele trabalha muito bem essa dualidade de temáticas e você fica em conflito consigo mesmo de não saber
que lado da história se posicionar. Ele tem poucas falas, e todos os momentos que os personagens falam, eles não desperdiçam palavra, você vê sempre muito carregado, uma mensagem com muito subtexto o tempo todo, mas o filme para mim só funciona pelo conjunto de elementos técnicos ali, né? Eu acho que a fotografia é uma coisa espetacular, passando até pela mixagem de som e trilha sonora, que realmente me impressionou positivamente. É com certeza um dos melhores filmes dessa década de 20. Seguindo agora a lista com Lady Bird, filme da diretora Greta Gerwig, que voltou a ficar em alta agora com Barbie. É uma diretora que os 3 filmes dela eu considero 5 estrelas. E conversando com minha amiga Carol do Assista um Filme, ela disse pra mim, antes de eu ver esse filme, que é um filme que teria feito muito sentido pra ela se ela tivesse assistido um tempo depois. E eu compartilho dessa experiência, porque é um filme que fala sobre despedidas e maternidade em um momento da minha vida que eu tô muito próximo também de uma grande despedida, mas mesmo assim assisti o filme só esse ano e ele me pegou completamente. A Lady Bird, a protagonista do filme, interpretada de uma forma excepcional pela Saoirse Ronan, ela idealiza uma vida pra ela longe de Sacramento, a cidade que ela vive. Lá ela vai ter liberdade, lá ela vai conseguir conquistar suas coisas, ser feliz, ter sua própria identidade. O filme todo é uma busca por isso, uma busca pelo seu propósito, por sua personalidade e identidade. E ao mesmo tempo, enquanto ela está em casa, ela se vê o tempo todo em conflitos com a sua família, principalmente com a sua mãe, que é uma mulher desprovida de demonstrações de afeto. O filme todo deixa claro pra gente que a mãe dela é uma boa pessoa, é uma pessoa empática com os demais, mas que não consegue demonstrar e falar sobre os seus sentimentos. E isso, obviamente, acaba afetando a personagem principal da história, a Lady Bird. Essa relação das duas é feita de uma forma muito realista, mas também feita de uma forma muito doce e sutil. E acho que, principalmente, a palavra é empatia, sabe? A Greta Gerwig em nenhum momento julga qualquer personagem na história. É um filme com um ritmo interessantíssimo, desde a direção, a montagem do filme, você fica naquela sensação de confusão na sua cabeça que a nossa protagonista tem, e eu gosto muito de como o filme trata ela como até um pouco chatinha e egoísta, como nós adolescentes somos mesmo, e isso pra mim foi o ponto forte do filme, com os personagens saindo da trama quando saem da vida dela e voltando pra trama quando voltam pra vida dela ou quando entram na vida dela. Mas esse filme me marca justamente por conta da sua cena final. Eu acho que ela é emblemática pro cinema e acho que ela faz parte ali de toda uma construção no filme. Eu acho que a Greta, em seus 3 filmes, ela faz uma jornada com protagonistas femininas que termina com uma autodescoberta de que, na verdade, o ato de você se encontrar está dentro de nós e não propriamente em você sair e buscar as coisas pra fora, né? A gente tem isso acontecendo também em Adoráveis Mulheres e também acontece em Barbie, embora o destino da personagem seja o oposto, mas acho que o se encontrar ser uma coisa dentro de você e não uma coisa externa que você vá buscar, eu acho que é uma mensagem muito bonita, poucas vezes retratada no cinema, e no fim das contas ela fica com uma nostalgia, um sentimento de saudade, porque ela sabe agora que o que ela viveu, o que ela precisou viver na cidade dela de Sacramento, foi muito importante para ela ser a pessoa que ela é hoje, que ela se tornou. Inclusive, ela abandona o nome de Lady Bird, porque ela sabia que aquilo ali era só uma performance, uma máscara que ela usava em busca de se descobrir, mas que agora ela se descobriu realmente como uma pessoa que ela definitivamente é e com o nome que a mãe deu para ela. Em segundo lugar, eu coloco o Projeto Flórida. Eu acho que esse é um filme dificílimo de assistir. É um dos 3 filmes da minha vida que eu tive que pausar em uma cena pra eu conseguir respirar, me recompor e voltar pro filme. E eu acho uma combinação muito inteligente da direção, que você coloca cores extremamente contrastantes e um cenário e fotografia mágicos e lindo para falar de um tema muito pesado. Você fica uma espécie de anestesia assistindo ao filme. A minha mãe foi professora boa parte da vida e em boa parte da minha vida eu ia nas escolas que ela dava aula e eu ficava ouvindo aquela gritaria das crianças em um dia a dia normal de aula de uma escola de educação infantil. E assim, quando as crianças desse filme gritam e falam, me remeteu completamente à memória que eu tive daquelas crianças que eu via muito com pouca frequência ali ao longo da minha vida, assim. Isso mostrou pra mim um realismo do filme ao retratar as crianças, é tudo com muita naturalidade. E quando você parte de um filme que é todo na perspectiva delas, isso pra mim é genial. Não tem outras palavras pra descrever
ver Projeto Flórida. É um filme genial e brutal de uma menina que vive em uma situação de muita fragilidade na sua relação familiar, na sua situação financeira, e o filme todo é na perspectiva delas, o que é muito angustiante pra nós, com uma cabeça muito diferente da dela de assistir, e saber e entender que tem alguma coisa errada, enquanto ela ainda não entende isso. A cena em questão que eu tive que parar de ver o filme é a cena da banheira. Não vou me expor mais do que isso, pra não dar spoilers pra você que tá assistindo ao filme, mas naquele momento pra mim, eu entendi de vez a gravidade da situação que a mãe da menina vive e a gravidade de toda aquela situação no geral. Eu acho que é um filme que ele é inteligentíssimo na sua crítica ao capitalismo. Aquela cena final é simplesmente catártica e memorável pra mim, justamente por conta disso, de que por alguns segundos aquela menina conseguiria viver um sonho de estar na Disneylândia, e que principalmente, né, a desilusão de você estar tão perto de um mundo mágico e na verdade o seu mundo ser tão cruel, você estar perto de um dia a dia tão hostil. Tô me sentindo o próprio Pedro Almodóvar, porque o Primeiro Lugar também é um filme que fala muito sobre maternidade, que é O Quarto de Jack. A Brie Larson tem pra mim a maior atuação feminina da história do cinema, talvez junto com a Meryl Streep em A Escolha de Sofia. Tem algumas outras que a gente pode discutir, mas pra mim esse também é um filme muito forte sobre proteção e que se divide em parte 1 e parte 2, e que a parte 1, ela pra mim é muito claustrofóbica, angustiante, e pesada, mas pra mim o filme se destaca mesmo pela parte 2. Em O Quarto de Jack, a nossa protagonista foi sequestrada quando ela tinha 17 anos. Alguns anos depois, ela é forçada a ter um filho com o seu sequestrador, mas ela decide proteger aquela criança e dar uma ilusão pra ela de que o mundo que ela vive é o único mundo que existe. Então essa criança nunca tem contato a coisas do exterior, e por conta disso, ela não vive uma vida de agonia, pelo contrário, ela vive uma vida muito feliz, até o momento que ela consegue traçar um plano de fuga. O plano é bem sucedido e as suas vidas mudam para sempre. Essa segunda parte do filme é foda, cara, porque a criança, e você vê na atuação do Jacob Tremblay, que pra mim é sensacional, e ele não estar no Oscar foi uma injustiça muito grande, que ele não sabe muito bem o que fazer, ele não é uma criança comum, ele tá assustado com todo esse mundo, é como se ele tivesse sido transferido pra um outro planeta, então ele não quer brincar e experimentar as coisas novas, ele tá com medo, e esse medo é passado por ele de uma forma assustadoramente boa pra uma criança que tinha, 8 anos na época. Mas o filme pra mim me pega completamente quando a personagem da Brie Larson se vê perdida em seu propósito a partir do momento que ela volta pro mundo normal, porque o mundo dela também foi completamente mudado, ela já não sabia mais o que era a sua vida anterior, e agora ela volta e vê que todos à sua volta tiveram uma vida comum, todos à sua volta evoluíram, cresceram, enquanto ela é como se tivesse ficado parada no tempo por muitos e muitos anos. Isso é angustiante pra ela, e o que poderia proteger ela, que é o fato dela estar com o seu filho e proteger o seu filho, que sempre foi o seu propósito, agora não serviria mais, porque ela não precisa mais proteger o seu filho tanto quanto antes. Bom, gente, então esse é meu top 5 filmes mais emocionantes da 24. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tô voltando agora a fazer vídeos, então eu preciso muito da força de vocês. Não esquece de apertar o botão de gostei, de comentar qual é o seu top 5 filmes da 24, ou seus favoritos, ou os que mais te emocionaram. Vai me ajudar muito e vai ser muito legal interagir com vocês. Um beijão e até a próxima.